Aqui, os verdadeiros não se calam e o mal perde a voz. E agora veremos também a atuação dele sobre os profetas. Pessoal, lembrando que nós temos na nossa Bíblia cerca de 16 livros de profetas que nós chamamos de profetas escriturísticos, né? Temos os 12 livros dos 12 profetas menores e os 4 livros com os 4 profetas maiores, que nós vamos estudar isso também. Quando chegar lá eu vou falar o que é profeta menor e o que é maior, e talvez você já saiba, talvez não saiba, então segura até lá quando nós vamos estudar o livro dos profetas maiores e menores. Então veremos aqui o Espírito Santo trabalhar de forma direta na vida dos profetas. Lembrando que ele trabalhou através da vida de todos os profetas. Porque era impossível ser profeta de Deus se o Espírito Santo não estivesse sobre você, te capacitando e te revelando aquilo que Deus queria que você transmitisse ao povo. Mas aqui tem textos claros que o Espírito Santo estava claramente, assim, mostra o texto junto com a citação do profeta. Ou seja, tem texto comprovando que o Espírito estava sobre este profeta. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 2 e verso de número 2. O Espírito veio sobre mim. O Espírito de quem? Espírito de Deus, pessoal. Lá no livro também de Daniel, capítulo 4 e verso de número 8, mostrando que o Espírito de Deus estava sobre ele, mas na ideia de que o Espírito dos deuses estava sobre Daniel, mas era o Espírito de Deus, né? Que as pessoas não entendiam que só tinha um Deus. Então falava Espírito dos deuses, que é o mesmo caso que acontece com José. Ok? E também no livro de 1 Reis, capítulo 18 e verso número 12, o Espírito de Deus estava sobre o profeta Elias, um grande homem de Deus e um dos maiores profetas do Velho Testamento, tanto que até hoje o povo ainda aguarda a volta de Elias, os judeus que não creram em Cristo, certo? Até mesmo na transfiguração, lá no Monte da Transfiguração, no Evangelho de Marcos, capítulo 9, nós vemos que aparece ali para Jesus, ou com Jesus, né, para os apóstolos, Moisés e Elias. Moisés representando a lei e Elias os profetas, ok? Então nós vemos aqui também o Espírito Santo agindo sobre a vida dos profetas, ok? Vamos entrar aqui agora na atuação do Espírito Santo no Novo Testamento. E é claro que aqui vai ter uma diferenciação, porque até Jesus Cristo subir ao céu e o Espírito descer, ele continuou agindo como era no Velho Testamento, forma esporádica, momentânea e circunstancial. Vinha, descia sobre a vida da pessoa, fazia o que tinha que fazer e voltava, não habitava com a pessoa. Voltava é um termo assim técnico, tá, pessoal? Porque ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, porque ele é onipresente. Ele se retirava ali de cima da pessoa no sentido de usar ela. Quando eu falo voltava, não é que ele voltava, você ficava lá, não. Ele está em todos os lugares porque ele é onipresente, ok? Então no Novo Testamento nós vemos logo lá no início, né, do livro de Lucas, capítulo 1, verso 15, o Espírito Santo sobre João Batista, né, falando que o Espírito Santo seria sobre a vida ou com aquele menino que haveria de nascer ali, que prepararia o caminho do Senhor Jesus. E ainda, contando, né, nesta mesma narrativa, mas agora João contando, né, sobre o pai de João Batista, Zacarias, capítulo 1, verso número 67, o Espírito Santo veio sobre Zacarias e Zacarias profetizou, né, quando ele se alegrou ali com o nascimento de João Batista. E ainda voltando para o livro de Lucas, capítulo 1, e verso de número 35, mostra que o Espírito Santo de Deus veio sobre Maria, né? O Espírito do Senhor te revestirá, porque ela não sabia como que seria ali a gravidez dela, sendo que ela era virgem, não era casada, ainda estava desposada, como vou ficar grávida? Então o anjo disse que o Espírito viria sobre ela, o Espírito do Altíssimo. Então você vê o Espírito Santo trabalhando sobre Maria, sobre João Batista, sobre Zacarias, até mesmo sobre Isabel, né? Que ela se alegra com a notícia ali. Você vai ver sobre vários personagens, pessoal, tá bom? Vários e vários personagens, mas eu estou dando textos que mostram diretamente no texto o Espírito Santo trabalhando sobre a vida dessas pessoas. Então nós vimos desde a criação até o Novo Testamento o Espírito Santo trabalhando nos patriarcas, em grandes homens importantes, trabalhando nos juízes, nos reis, nos profetas, agora no Novo Testamento. E agora nós vamos falar sobre os títulos ou os nomes que o Espírito Santo recebe no Novo Testamento, exclusivamente no Novo Testamento. Quais são os títulos que são dados a ele, ou os nomes que são dados a ele no Novo Testamento. Então prepare aí para você anotar. Você está anotando tudo isso, né, pessoal? Eu espero que você esteja anotando tudo isso no seu caderno. É muito importante você anotar, porque isso faz com que o seu cérebro cada vez mais raciocine e memorize tudo isso, pessoal, ok? Esses pontos importantíssimos, anotem todos. Então, quais são os nomes e os títulos que são dados para o Espírito Santo
no Novo Testamento. Ele é chamado de Espírito de Deus. E na onde isso está relatado? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8 e verso de número 9. O Espírito Santo é chamado de Espírito de Deus. Ele também é chamado do Espírito do Deus vivo, ou Espírito do Deus vivo. E onde está isso? Em 2 Coríntios, capítulo de número 3 e verso de número 3. Ele ainda é chamado de Espírito de Cristo. Olha isso, o Espírito Santo é Jesus Cristo também, pessoal. Dentro da Trindade é Jesus Cristo também. Nós vamos chegar lá para explicar a Trindade para vocês, tá bom? E na onde que o Espírito Santo é chamado do Espírito de Cristo? Também na carta aos Romanos, capítulo de número 8 e verso de número 9. Todo esse contexto ali, viu, pessoal? Esse contexto ele vai trabalhar ali sobre o Espírito de Deus, sobre o Espírito de Cristo. Ele também é chamado do Espírito de Jesus, chamado Espírito de Cristo, também chamado Espírito de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versos 6 e 7. Ele é chamado do Espírito de Jesus, ou seja, Espírito Santo, Espírito do Deus vivo, Espírito de Deus, Espírito de Cristo. Todos esses temas aí são não são vários espíritos, tá, pessoal? Você está entendendo, né? É o mesmo Espírito, mas são nomes que são dados para ele, que tudo vai remeter a ele. Ele também é chamado do Espírito do Pai. Isso está em Mateus, capítulo 10 e verso 20. Também é chamado do Espírito de sabedoria e de revelação. Carta aos Efésios, capítulo 1 e verso de número 17. É chamado do Espírito de santificação. Romanos, capítulo 1 e verso de número 4. E nós vamos falar sobre a santificação que o Espírito Santo traz para a vida do verdadeiro cristão, que nós chamamos de santificação progressiva. E ele é, por último, chamado do Espírito da Verdade. Evangelho de João, capítulo 15 e verso de número 26, pessoal. Então, estes são alguns, tem outros, tá? Eu separei aqui aqueles que eu acho super relevantes, porque aqui todos são relevantes, mas eu separei esses aqui para nós trabalhar nesses textos, tá bom? E estes são os nomes, os títulos que são empregados ou dados, atribuídos ao Espírito Santo no Novo Testamento. Espírito de santificação, Espírito da verdade, Espírito de sabedoria e revelação, Espírito do Pai. E você vai encontrar tudo isso na sua Bíblia Sagrada. E é o Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador que Jesus enviou para estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E hoje foi essa a nossa aula. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, onde aprendemos aí da atuação do Espírito Santo, desde o livro do Gênesis, e também sobre os nomes e títulos que são dados para ele na nossa Bíblia. Eu te espero para a nossa próxima aula, que há muita coisa boa para ser trabalhada ainda sobre o estudo do Espírito Santo de Deus nas nossas aulas de pneumatologia. E até a próxima aula com a graça de Cristo Jesus.